Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera do 8º ano EJA 4, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje teremos nossa aula de número 14. Não temos correção hoje, certo pessoal? Porque na última aula a atividade foi uma produção textual, certo? Tenho certeza que vocês arrasaram nas produções. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que é tipos de narrador. O que é um narrador? O narrador é aquele que conta uma história, né? O contador de histórias dentro do meu texto. Quem relata uma situação ou acontecimento, seja ele real ou imaginário, né? Então, nós vamos ver os tipos de narradores. Eu vou ter basicamente 3 tipos principais de narradores, que é o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Tudo na narrativa depende do narrador, isto é, a voz que conta a história. O ponto principal de uma narrativa é o seu ponto de vista, ou seja, a perspectiva, o modo de contar e de organizar o que é contado. Desse modo, o narrador funciona como um mediador entre a história narrada e o leitor, ouvinte ou espectador. Basicamente, existem 3 tipos de ponto de vista, ou foco narrativo, que são determinadas pelos tipos de narrador, que, como falei para vocês, são aqueles 3 principais: o onisciente, o observador e o personagem. Os diferentes focos narrativos. Os focos narrativos eles estão direcionados aos tipos de narradores. Se o narrador está dentro da história, o foco é de primeira pessoa. Se ao contrário está fora da história, o foco é de terceira pessoa. Cada um dos focos ele apresenta simultaneamente vantagens e desvantagens para os ficcionistas, porque favorecem ou limitam a possibilidade de nos mostrar a visão global onde transcorre a história. Cada um desses diferentes focos narrativos podem ser empregado por narradores com características diversas, né? Então, cada foco narrativo, cada narrador diferente, ele vai apresentar suas características próprias, suas características diferentes. O tipo de narrador, não sendo nenhum deles perfeito e completo, o importante é que o autor, optando por um deles, consiga realizar seu objetivo fundamental, contar-nos uma história que nos convença. Lembrando também, pessoal, não significa que o autor ele sempre vai ser o narrador da história. Não. Pode acontecer? Pode. De o autor, né, quem escreveu a história, ser também o narrador. Mas isso não que aconteça em todas as histórias. Nem sempre o autor ele é o narrador. Lembrando, o foco narrativo é a posição do narrador ao narrar a história, os acontecimentos, as ações das personagens, certo? Então, o foco narrativo vai ser a posição do narrador dentro da história. Então, vamos lá para os tipos de narradores, começando pelo narrador personagem. Ele é um ser atuante na história, não só relata, mas também participa dos acontecimentos da trama. Então, como o próprio nome já diz, né? Ele é um narrador personagem. Ele vai narrar e participar, ser um personagem na história. As histórias contadas por esse tipo de narrador são em primeira pessoa, seja ele no singular ou plural. Uma característica da narrativa em primeira pessoa é a subjetividade. O que é essa subjetividade, professora? É quando eu vou lidar com as sensações e sentimentos vivenciados naquela história. Como o narrador é um personagem atuante, ele tem uma aproximação com os outros elementos da narrativa. E, é claro, a história fica com uma visão totalmente parcial, já que temos o contato direto
com as sensações e sentimentos do personagem narrador. Exemplo de narrador-personagem, um trecho de um clássico aí de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Um clássico da literatura brasileira. Então, eu trouxe esse trechinho aí para vocês, para que nós possamos ver na íntegra, né? No exemplo, o exemplo do narrador-personagem. Então, vamos lá ler esse trechinho. Que me conste, ainda ninguém relatou seu próprio delírio. Faço eu, e assim isso agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Nesse trecho aí, né, da obra de Machado de Assis, nós temos um narrador personagem. Nesse caso aí, ele é o personagem principal, né? O narrador, ele é um personagem e nesse caso aí é o personagem principal, né? Então ele é considerado o narrador protagonista. Mas professora, o narrador personagem, ele sempre vai ser o principal da história? Sempre vai ser o protagonista? Não, certo? Ele pode ser um narrador personagem secundário, certo? Não necessariamente ele vai ser o personagem principal. Narrador observador. O narrador observador conta a história sem ter nenhuma participação nos eventos da narrativa, né? Nesse caso aí, ele não participa da história. Ele observa e conta a história, nesse caso aí, em terceira pessoa, porque ele não participa. Essa narrativa, vista de fora, tende a ser mais imparcial, né? Ela não vai ser tão parcial, ela vai ser imparcial porque o narrador não está participando. O narrador ele tem neutralidade para caracterizar os personagens e fatos, certo? Então, ele observa as ações e narra. Vou recorrer novamente a Machado de Assis para exemplificar o tipo de narrador. Dessa vez aí vamos ler o trecho de Quincas Borba. Rubião é que não perdeu a suspeita assim tão facilmente. Pensou em falar a Carlos Maria, interrogá-lo. E chegou aí à Rua dos Inválidos. No dia seguinte, 3 vezes. Não o encontrando, mudou de parecer. Encerrou-se por alguns dias. O Major Siqueira arrancou a solidão. Lá participar-lhe que se mudara para a Rua 2 de Dezembro. Gostou muito da casa do nosso amigo, das alfaias do luxo, de todas as minúcias, ouros e bambinelas, Sobre este assunto, discorreu longamente, lembrando alguns móveis antigos. Parou de repente para dizer que o achava aborrecido. Era natural. Faltava-lhe ali um complemento. Então, observem aí nesse exemplo, né, que ele não está participando da história. O narrador aí, ele está de fora da história, né, observando as ações e narrando-as, né, falando de cada um dos personagens participantes dessa história. Então, observa e conta e narra a história. E o narrador onisciente, ele é um tipo de narrador que sabe tudo. O onisciente, ele sabe sobre tudo, sobre todo o enredo, sobre a trama, sobre os personagens, sobre a particularidade de cada personagem, emoções, sentimentos, né? Então, ele é um narrador que ele vai estar a par de tudo o que acontece ali naquela situação narrativa. Por isso, a narrativa feita por esse narrador é geralmente feita na terceira pessoa, mas podendo vir a invocar a primeira pessoa em alguns momentos do texto, né? Então, ele pode trazer também a primeira pessoa, quando se revela as vozes interiores dos personagens e seus fluxos de consciência. Então, como ele é um narrador que está por dentro de toda a trama, de tudo o que acontece na história, ele vai trazer a narração em terceira pessoa
podem em alguns momentos invocar a primeira pessoa. Vamos exemplificar aí o narrador onisciente no trecho de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Realmente para eles era bem pequeno, mas afirmavam que era grande e marchavam, meio confiados, meio inquietos. Olharam os meninos que olhavam os montes distantes, onde havia seres misteriosos, em que estariam pensando. Zumbios sem a Vitória? Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Menino é bicho miúdo, não pensa. Mas sim a Vitória renovou a pergunta, e a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão. Tinha sempre razão. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Então eu tenho aí o narrador onisciente, né? Onde ele está por dentro de toda a trama, onde ele vai participar da história, trazendo terceira pessoa, trazendo primeira pessoa e sabendo tudo o que acontece diante dos sentimentos, diante das ações que estão se passando dentro daquele texto. Então, trouxe aí também um texto para vocês, uma fábula, né? O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo contente da vida, folgado com a carga de 4 arrobas apenas. E o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: não posso mais. Esta carga excede as minhas forças. E o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas cada um. Ingênuo, que então que eu arque com 6 arrobas, quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta. Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas, mais a minha. O cavalo pilheirou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte, e sem demora arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E com o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou um papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro, e não compreender que o verdadeiro egoísmo para aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrada agora. Então, observem aí que eu tenho uma fábula, né? Onde os personagens são animais, né? E ele traz um ensinamento. Nesse caso aí, não é o egoísmo do cavalo que foi que deu, né? Ele não quis compartilhar ali a carga com o burro. No final, acabou levando a carga toda, sozinho e ainda apanhando. Gostou da história O Cavalo e o Burro? Essa história pertence ao livro Fábulas de Monteiro Lobato. Prestou atenção em que narra a história? Então, observem aí. Vocês escutaram atentamente a história que eu acabei de ler. Observem que o narrador aí, ele é um narrador observador. Então, na fábula aí, o narrador é observador. Por quê? Porque ele está de fora da história. Ele não está participando da história, né? Ele está de fora, narrando os fatos, observando e narrando os fatos ocorridos, né? Então, ele não faz parte da história. Trouxe outro exemplo aí para vocês, né? Onde essa tirinha aí vai ser transformada de acordo com outros narradores. Ué, Cebolinha, não sabia que você rezava antes de comer. Espero que você goste da comida que eu fiz. Chamou Cebolinha? Então, observem bem as ações aí ocorridas nessa historinha, nessa tirinha aí. Narrador em primeira pessoa, narrador personagem. É o narrador que participa da história, ou seja, ele é narrador e personagem da história. Então, nesse caso aí, se utiliza verbos e pronomes de primeira pessoa.
Então, observem os verbos e os pronomes que são utilizados em primeira pessoa, aí nesse caso do narrador personagem. Cheguei, vi, fui, perguntei, eu, me, comigo, para mim, meu e minha. Narrador em terceira pessoa ou narrador observador. É o narrador que não participa da história. Ele apenas conta, narra a história, utiliza verbos e pronomes de terceira pessoa, que são eles: chegou, viu, foi, perguntou, chegaram, viram, foram, perguntaram, ele, ela, eles, elas, seu e sua. Então, vamos ver esses dois casos aí transformando a tirinha em um narrador personagem, né? Uma historinha com um narrador personagem e uma historinha com um narrador observador. Vejamos. Se fosse o narrador observador contando aí essa tirinha, né? Ele está de fora da história, observando e contando. Ficaria da seguinte maneira: o Cebolinha vive aprontando das suas. Outro dia, ele foi convidado, quer dizer, obrigado, a ir jantar com a Mônica. Já à mesa, para ser servido, começou a rezar. Admirada com aquele procedimento, a Mônica comentou: ué, Cebolinha, não sabia que você rezava antes de comer. Espero que goste da comida que eu fiz. Nisso, apareceu o anjinho que, todo solícito, perguntou. Chamou Cebolinha. E o anjinho, atendendo a prece do amigo, acabou ficando no lugar dele naquele jantar. Coitado do anjinho, pois comer a comida da Mônica não é tarefa fácil nem para um anjo. Então, essa historinha aí se passou a partir de um narrador observador. Vejamos agora com o narrador personagem, né? Onde aí o personagem principal é a Mônica. Eu gosto do Cebolinha, mas confesso que não consigo entender as suas atitudes. Outro dia, preparei uma deliciosa refeição e o convidei para jantar. Já à mesa, quando ia começar a servi-lo, observei que ele estava rezando. Então comentei: ué, Cebolinha, não sabia que você rezava antes de comer. Espero que goste da comida que eu fiz. Nisso, apareceu o anjinho, que perguntou: chamou Cebolinha? De repente, o Cebolinha se levantou e quem se sentou no lugar dele foi o anjinho. Na hora, eu queria reagir, porém, algo me impedia. Resumo da história: acabei jantando com o anjinho. Então, observem aí que agora o narrador foi o personagem, que foi a própria Mônica. Deu para entender bem direitinho o uso dos narradores em diversos contextos. Então, vamos resumir aí, certo? Tipos de narrador. O que é? Cada uma das histórias que lemos, ouvimos ou escrevemos é contada por um narrador. Nos exercícios de leitura, assim como nas experiências de escrita, é fundamental a preocupação com o narrador. Grosso modo, podemos distinguir 3 tipos de narrador, isto é, 3 tipos de foco narrativo. O personagem, que participa da história, e por isso o texto é escrito em primeira pessoa do singular, ou plural, eu ou nós. Onisciente é aquele que sabe de todos os fatos, mesmo que não participe da história. Sua compreensão costuma ir além dos acontecimentos. Ele consegue narrar até mesmo os pensamentos e sentimentos dos personagens, como se tivesse um conhecimento sobrenatural. E o observador, que também existe a possibilidade de o narrador não participar da história. Ele observa a situação de fora, o que faz o texto ser escrito em terceira pessoa. Ele, ela, eles ou elas. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre os tipos de narrador. Aí estão as referências.
Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Muito obrigada pela atenção. Mesmo quando os braços não se encontram, os corações podem se abraçar. Se cuidem, fiquem em casa, recebam o meu abraço virtual. Até a próxima aula e tchau, tchau.